Olá amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. O meu nome é Sofia e hoje aqui na minha casa vamos fazer algumas receitas de doces, não é? De pastelaria e vamos utilizar a famosa massa-mãe. Receitinhas muito simples, vamos começar por fazer pão, vamos fazer muffins ingleses e vamos fazer aqui um cinnamon roll, que é um rolo de canela, que é uma delícia, extraordinário. Mas também vou explicar como é que eu faço a massa-mãe, como é que eu fiz a primeira vez a massa-mãe, porque têm-me perguntado um bocadinho sobre isso. E as receitas que eu vou fazer hoje, eu vou falar aqui, não é, convosco, mas eu vou deixar também aqui na caixa de descrição do vídeo, sim. E vou deixar o link do blog onde eu tirei estas receitas, que é Farmhouse on Bone. Então tem lá dicas e receitas muito boas e então eu sugiro que vocês passem por lá se gostarem de receitas com massa-mãe. Olha, no momento, como eu disse, eu tenho dois potes. Tenho este mais pequenino, que conseguem ver como ele está bem fermentado. Estão a ver as bolinhas? Estas bolinhas aqui significa que ele está ativo. Eu alimentei-o ontem à noite para poder utilizar hoje. Este grandalhão é o que eu utilizo mais para fazer pão e etc. Ele já só tem aqui uma pequena porção, muito pequenina, porque hoje de manhã utilizei para fazer as panquecas para o pequeno almoço dos miúdos. Vou deixar também aqui um vídeo de um senhor alemão que eu vi lá algumas dicas dele sobre fazer esta massa-mãe. Se quiserem ver também, eu sugiro, que eu também tenho um canal muito interessante. Mas eu vou dizer então como é que eu fiz. E para fazer a massa-mãe, nada mais, nada menos é necessário do que apenas 3 coisas. Um frasco, farinha e água. Boa? Só isso. É isso que eu vou começar a fazer. Depois de fazer a massa-mãe, eu vou alimentar este meu pote grande aqui, que é para logo à noite eu fazer a massa, preparar a massa do pão para fazer amanhã de manhã, e vocês vão ver a receita que eu vou utilizar, vou mostrar já aqui à frente no vídeo para vocês verem, está bem? Então o que é que eu tinha aprendido? Inicialmente eu não estava a acertar com o ponto, porque eu estava a seguir medidas exatas, ou seja, se eu deitasse 100 gramas de farinha, deitava 100 ml de água, se eu deitasse 250 gramas de farinha, deitava 250 ml de água, e isso fez com que eu ficasse um bocadinho frustrada, porque não conseguia que ele fermentasse, que ele ativasse, ficava bastante líquido, não crescia. E nos primeiros dias o importante ver é o crescimento mesmo dessa massa-mãe. Então eu estava a ficar um bocado desesperada e tentei algumas vezes até conseguir fazer a massa-mãe, conversando, estudando um bocadinho, entendendo o que é que se possa passar. E então eu vi que o mais importante não é 100% as quantidades, mas sim, é bem mais importante terem atenção à textura final. Se eu pretendo que ela fique com aquela determinada textura, eu vou fazendo mais ou menos a medida a olho. Mas isto porquê? Porque cada farinha tem uma capacidade de absorção de líquido diferente. Há farinhas que precisam de mais água para atingir uma determinada textura, outras que precisam de menos água. Então por isso é que o rácio pode não ser exatamente, pode funcionar lindamente convosco, comigo não funciona muito bem. Se quiserem fazer o rácio, já sabem, se é 200 gramas, podem começar por 200 ou 250 gramas ou 100 gramas de farinha, 100 ml de água. Sempre mais ou menos nessa sequência. Então, eu vou utilizar um copo destes, que é aqueles copos que vêm daquela famosa marca de creme de avelã, e tem a tampa. Só isso que vamos fazer. Porquê que eu quero um copinho assim mais transparente? Porque eu consigo ver se ele cresceu ou não. 50 de farinha, é mais fácil por causa da dimensão. E agora, a água eu vou vou começar por deitar 40. Deitei até cobrir a farinha toda. Vou pegar num garfo
e vou mexer bem. Reparem agora na textura que ficou depois de mexermos. Ficou um bocadinho líquida, não foi? O que é que quer dizer? Quer dizer que vou precisar deitar um pouquinho mais de farinha. Deitei mais cerca de meia colher de sopa. E reparem como ela começa a ficar com uma textura mais pastosa, que é mais isso que nós pretendemos. Mexe-se bem. Pronto. Estão a ver aqui a textura? Estão a ver aqui a forma? Desculpem. Vão ver aqui a forma, a textura. É esta textura, tipo quase pastilha elástica. Esta textura aqui quase que pastilha elástica, estão a ver? Deixem-me virar aqui um pouquinho mais para este lado. Olhem. Estão a ver como ela está meio viscosa? Sim? Pronto, é esta é a textura que nós pretendemos. Deixa-se e deixa-se em repouso até amanhã. Vocês vão fazer depois, no dia seguinte, é ver o quanto é que ela cresceu. No dia seguinte, ela não vai ter nenhuma excesso de água ou qualquer coisa. Vocês só vão única e simplesmente alimentar esta massa-mãe. Depois, no terceiro dia, pode acontecer de ganhar um líquidozinho em cima. Se ganhar no segundo dia também não significa que está estragado ou que tem alguma coisa de mal. Utilizam, podem até inclusive deitar esse líquidozinho noutro pote, não deitam fora, e esse pote chama-se o descarte, vamos dizer assim, que também podem ser utilizados noutras receitas. Eu, Sofia, não descarto, eu alimento sempre a minha massa-mãe, mesmo com o descarte. Eu não costumo deitar, separar, vamos dizer assim. E tem funcionado sempre muito bem, muito bem. Então, como é que nós alimentamos? Basicamente, deita-se farinha e água, o processo é sempre o mesmo. Aqui eu deito mediante a necessidade da farinha que eu vou ter. Por exemplo, ali fiz uma massa-mãe com esta T65. Mas agora eu vou pegar na 55, igual. Então quero fazer alguns pães. Vou deitar, por exemplo, um copo, que são cerca de 250 gramas. Vou mexer com o que tenho aqui dentro. E vou deitando água aos pouquinhos. E vou mexer até chegar à textura que eu quero. Vocês não liguem aqui porque eu estou a fazer o almoço também. Assim, com esta textura, o que é que isto quer dizer? Precisa mais de água. Então vamos deitar mais um pouquinho. Sempre aos bocadinhos, é mais fácil acertar. Imaginem que vocês vão sair para um sítio qualquer e vão ficar uma semana fora. Vão perder a vossa massa-mãe? Não. Única e simplesmente colocam no frigorífico, porque a temperaturas mais baixas a fermentação ocorre de forma mais lenta. Por isso é que agora no verão até é mais fácil para criar a massa-mãe, porque temos sempre a cozinha mais quente, não é? As temperaturas são mais elevadas, então acaba por ajudar no processo da fermentação e acelerar um bocadinho esse processo. A água que utilizam pode ser água de garrafão, água filtrada, o que tiverem. Pronto. Vou guardar e reservar para logo. Porque ela ainda vai crescer, não é? Com a fermentação. Fechar. Eu gosto de colocar aqui, que elas ficam ao pé do fogão e sempre mais quentinho. Como eu fiz a massa-mãe e como eu alimentei e como eu alimento a massa-mãe. E agora vou então passar para as receitas e espero que vocês gostem e se divirtam e aproveitem, porque este é um tipo de fermento
bem tradicional, bem antigo. Eu espero que vocês aproveitem e qualquer coisa que precisem deixem aqui nos comentários, assim que eu puder eu respondo, está bem? Então vamos lá passar para as receitas no instantinho enquanto que eu vou lavar as mãos. Uma curiosidade, no dia seguinte eu capturei estas imagens para verem como de facto a nossa massa fermentada, a massa mãe, que duplicou de tamanho e está toda borbulhosa e com aquele cheirinho azedo, tipicamente da levedura, por isso fermentou espetacularmente bem. Agora sim, vamos passar para as receitas e vamos fazer este pão artesanal espetacular, é um pão de massa fermentada, muito simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer, acredita em mim, e tem pouquíssimos ingredientes. Todas estas receitas que eu vou apresentar aqui, eu faço a massa no dia anterior para deixar em repouso durante a noite no frigorífico. Viram como estava aqui a nossa massa bem fermentada, cheia de borbulhinhas, espetacular. Outra coisa que eu quero dizer é as receitas vão ficar, vão ficar aqui na descrição do vídeo, assim como os links para o blog onde eu fui buscar, tá bem? Caso vocês queiram consultar. Então, vamos lá para fazer isto, é muito simples. Este pão, vocês vão precisar apenas 475 gramas de farinha de trigo, 100 gramas da massa mãe, não é? 325 de água morna, porque é que não pode ser quente, que é para não matar a fermentação, e 10 gramas de sal, 2 colherzinhas de chá de sal. Pronto, depois envolvem numa recipiente de porcelana, eu aconselho isso porque em alumínio acaba por não a deixar fermentar tão bem, envolvem num plástico e reservam num sítio mais quente. Então, por volta de 5, 6 vezes ao dia, durante o dia, vocês vão esticar assim a massa e voltar a reservar, esperar meia hora e voltar a fazer isso, é sempre assim. Para quê? Para ele criar bem aquelas bolinhas dentro do pão. Isto agora aqui sou eu à noite, antes de me deitar, vim preparar a massa, mexer uma última vez e aqui eu tenho estes cestinhos que são espetaculares, só que aqui ignorem, porque eu deitei farinha em cima do têxtil e não era suposto deitar mesmo dentro do cesto, mas já aprendi a minha lição. Aquela parte de têxtil é para cobrir, vamos dizer, o pão, mas pronto. Então vou reservá-lo aqui, deitar farinha por cima e vou guardar novamente no frigorífico. O certo seria colocar, pronto, vou guardar no frigorífico juntamente dentro do saco. Estes sacos são limpos, higienizados, eu utilizo apenas para isto. E fechar bem, que é para não haver grande movimentação de oxigênio. Então, ele vai ficar ali a repousar e fermentar durante a noite. Isto agora é no dia seguinte. No dia seguinte, eu vou aquecer já o forno, vou pôr já o forno a aquecer, cerca de 250 graus, e vou deixá-lo tipo 40 minutos, 50 minutos a aquecer, e depois vou retirar sim o pão do frigorífico para cozer. Pronto, olha, então a ver porque é que eu devia ter tirado o têxtil, que era para evitar esta situação e porque pronto, não é essa a função, mas ele deveria ter ficado com um aspecto bem marcado do cestinho, né? daquelas ripazinhas de lado, mas pronto, os próximos eu já estou a fazer assim, já estou a fazer direitinho. Entretanto, amassei bem o pão, né? Coloquei na forma, olhem como ele está com borbulhas enormes, olhem, então não sei se conseguem ver bem, aquelas bolhas significa que ele está espetacularmente perfeito. Entretanto, estou aqui a fazer uns designs, pronto, que eu ainda tenho que, confesso, praticar, porque esta minha técnica de design de pão não está a correr muito bem. Coloquei na minha panela de ferro e vou levar ao forno por cerca de 20 minutos, está bem? À mesma temperatura dos 250 graus, com a tampa. Passados esses 20 minutos, o que é que eu faço? Vou remover a tampa. Porquê? Porque ele já cozeu por dentro e agora só quero que ele toste um bocadinho por fora. E vou reduzir também a temperatura do forno. Vou levá-la para os 230 graus e vou deixar por mais 15 a 20 minutinhos até ele ficar com a consistência e a cor que eu pretendo. E olhem que beleza! Fica muito bom e é super fácil de fazer, viram?
E o melhor de tudo é quando vamos cortar, tem mesmo aquele pãozinho rústico, aquele aspecto de pãozinho rústico. Se não tiverem panela de ferro, se não tiverem os gestos, vocês podem fazer o pão à mesma, que fica impecável. Está bem? Que eu, antes de ter isto, também fazia assim. A próxima receita, que são os rolinhos de canela com creme. Eu vou confessar que esta receita eu já andava a namorar, entre aspas, há muito tempo. Era quase que uma vontade louca. De tanto que eu via as meninas no YouTube e nos canais de culinária a fazerem, eu pensava, como eu adoro canela, disse, eu preciso de experimentar aquilo, esta receita. Então, para minha felicidade, encontrei que no site tinha lá a receita e a mesma coisa, comecei a preparar também no dia anterior. Então, para fazer esta receita, para fazer a massa, vamos dizer assim, são necessárias 118 gramas de água, 540 gramas de farinha de trigo, meia chávena de óleo de coco derretido, meia chávena, cerca de 168 gramas de mel e 2 ovos. E esqueci-me de dizer, claro, que mais ou menos meia chávena da massa fermentada, da massa mãe, porque é importante, não é? Foi logo o primeiro ingrediente. Então, levo isto basicamente à misturadora e vou deixar por alguns minutos até ela ficar com este aspecto assim mesmo fofa, mesmo viscosa, mas ela está assim mais amarelinha por causa dos ovos, é só por isso. Entretanto, eu vou colocar numa bacia de plástico, ou então pode ser de porcelana. Vou colocar na mesma, pode ser aquelas películas aderentes, ou então o saquinho se estiver higienizado, claro, e deixar a repousar no frigorífico, tá bem? Aqui já é o dia seguinte, e no dia seguinte eu estou a adicionar, antes de preparar, não é? Estou a adicionar uma colher de bicarbonato de sódio, e depois vou levar à batedeira a uma velocidade média, mais ou menos por cerca de 5 minutos. E o fermento, claro, então o fermento também é importante. Mas Sofia, não tenho batedeira, posso amassar à mão? Sim, claro que sim. O que importa é que ela esteja bem uniforme e que fique assim com um aspecto, estão a ver, parece uma bola, parece uma grande pasta. Enquanto que ela está ali a bater, eu vou preparar o recheio. Boa? E o recheio, o que é que vai levar? Vai levar 2 colheres de sopa de canela, vai levar cerca de 115 gramas de manteiga, vai levar também 200 gramas de açúcar mascavo, ou o açúcar castanho que tiverem em casa. Se não tiverem, põem branco e um bocadinho de melaço, dá certo à mesma. Misturam muito bem, e isto até ficar uma espécie de pasta homogénea, e depois é só pegar na nossa massa e trabalhar. Eu já polvilhei aqui com farinha a minha mesa na superfície, e aqui sim, neste doce, nós vamos utilizar o rolo da massa. Então, amassa-se bem e vamos colocar a massa numa forma mais ou menos quadrada. Eu não estou a dizer que consegui, com sucesso, colocar uma forma quadrada, mas tentei, ficou uma forma parecida, pronto. E o que é importante é esticar bem a massa. Depois foi colocando aos bocadinhos aquela pasta que nós criamos com manteiga, com açúcar e com a canela, e espalhar bem, não é? De forma homogénea, para que todas as partes deste pão, não é bem um pão, não é? Isto é estes rolinhos de canela que fiquem bem uniformes, não fiquem secos só com a massa, não é? Então, todos os cantinhos é importante que estejam preenchidos. Depois enrolar com muito cuidado e partir em cerca de 12 pedaços. Eu consegui fazer duas formas com esta receita. Coloquei aqui um bocadinho de óleo nas minhas frigideiras de ferro e fui preenchendo até ficar uma forma, preencher o fundo da frigideira com esta massa. O que é engraçado é que ela parece que não preencheu, pois deixei ficar assim um pouquinho a fermentar mais cerca de 10 minutinhos e depois levei ao forno também.
por cerca de 180 graus, 190 graus, cerca de 20 minutinhos a 25 minutos, até que isto para deixar a massa cozer e ficar com aquela textura dourada. Uma das coisas que pedia aqui na receita era para fazer uma cobertura glacê e eu não tinha, e um dos ingredientes é precisamente o açúcar de pasteleira e eu não tinha, então tive que improvisar. Peguei no açúcar branco normal, coloquei a varinha mágica para ele ficar bem fininho e depois misturei com amido de milho, deitei 2 colherzinhas de amido de milho, que é para ajudar a fazer a dar mais uma espessura, vamos dizer assim, ao açúcar triturado. Entretanto, coloquei na batedeira, misturei bem, coloquei na batedeira cerca de 2 colherzinhas, uma chávena, não é? E adicionei um bocadinho de leite, fui deitando leite aos pouquinhos até esta cobertura ter a textura que eu pretendia, não é? Porque eu não tinha muito bem a noção da medida, então fui deitando aos bocadinhos, deixando bater, ir adicionando até que ela tivesse a espessura, a textura que eu pretendia, que é mais ou menos esta. Para quê? Para utilizar como cobertura aqui nos nossos rolinhos de canela. Olhem que lindos que estão. Podem também fazer com queijo, aliás a receita original é um cream cheese, mas eu não tinha e pronto, e decidi assim à última da hora colocar aqui com esta cobertura de glacê, penso que é assim, não estou a pronunciar mal, e ficaram muito bons. Olha, eu recomendo mesmo muito que façam. Se gostarem de canela, acreditem que é extraordinário, é uma delícia, uma iguaria, vale a pena. A nossa terceira receitinha são os muffins ingleses. Eu vou contar que se eu soubesse que isto era tão bom, eu já tinha feito mais cedo, sinceramente. Também é uma receita que eu comecei a fazer a massa, como eu disse, no dia anterior. É uma massa também extremamente simples, leva cerca de 2 chávenas e meia de farinha, uma chávena de água. Atenção que a água, se utilizada, sempre que utilizarem com a massa fermentada, deve ser água morna, nunca quente, tá bem? Deitarmos meia chávena de massa fermentada, uma colher de sopa de mel, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, que podem utilizar ou não, se não gostarem, este ingrediente é facultativo, e óleo de coco. Ora bem, então aqui para iniciar, na noite anterior, eu misturei numa tigela as 2 chávenas de farinha, a chávena de água e meia chávena então do açúcar fermentado. Mexi bem e deixei num sítio quente, no forno, pode ficar por 12 a 24 horas em fermentação. Mas entretanto, no dia seguinte, eu abri, tirei e fui adicionar então um pouquinho de mel. Deitei uma colher de mel, uma colher de chá de sal e a colher de bicarbonato de sódio, que é então facultativo. Se vocês quiserem que fiquem mais fofos, vamos dizer assim, os vossos preparados, podem adicionar, senão também não tem mal. Pus a aquecer uma frigideira e utilizei um bocadinho de óleo de coco, que é para ajudar a não ficarem pegajosos, não é? A massa. Mexi bem esta mistura e depois coloquei a massa na superfície e dividi a massa em 12 partes iguais, mais ou menos iguais. E depois de dividir esta massa em 12 partes iguais, eu coloquei na frigideira, bem quente, é importante que a frigideira esteja bem quente, e mal coloque a massa na frigideira, é importante reduzir o fogo, não é? A velocidade do gás, da chama, e deixei por cerca de 10 minutinhos, para eles irem cozinhando lentamente e ficarem tostadinhos por fora. Este é um tipo de pão, que não é bem pão, é um pão doce, é muito bom.
e fica, mas não é muito doce também, não é? Mas fica extraordinário para o pequeno almoço, ou então, se gostarem de fazer um lanchinho da tarde, fica muito bom. Outra coisa que eu vi que se pode rechear depois, e vou experimentar numa próxima vez, pode-se rechear com creme, pode-se rechear com Nutella, ou creme de avelã, ou com alguma compota, que fica extraordinário. Ou podem comer simplesmente assim puro e abrir como se fosse um pãozinho normal, que foi o que eu fiz para provar. Abri um pão, olhem que fofinho que está, deitei um bocadinho de manteiga e fiz ali uma festa, sinceramente, eu e os meus filhos, porque realmente é mesmo muito, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas. Amigos, eu quero muito agradecer vocês terem ficado aqui comigo até agora, fazer-me companhia. Se ficaram até agora, contem-me qual foi a vossa receita favorita, qual é que vocês vão experimentar. E se experimentarem, depois mostrem-me, porque eu quero muito saber como é que ficou. Eu quero agradecer toda a paciência, carinho e apoio que vocês me têm dado. São realmente pessoas extraordinárias. Quero-vos deixar um beijinho muito grande e vemo-nos então no próximo vídeo, que será já em breve.